Paulo está preso desde 2020. 3 fucking anos apenas com base no reconhecimento fotográfico. E aí? A pergunta não é qual desses te roubou. A pergunta é, você reconhece em alguma dessas fotos alguém que participou desse crime? Então a pessoa fica guardando o processo todo preso para ao final, às vezes, ser absolvido. E o que você faz? Essa pessoa que ficou 3 anos preso preventivamente, você acha que vai ter algum tipo de indenização? Não vai. Fala, meus amigos, beleza? Para você que chegou agora por aqui, muito prazer. Eu me chamo Rodrigo, aqui do meu lado ó, tá a Mônica, minha esposa, e esse é o Direito com Limão, um canal de educação jurídica popular que tenta te explicar direitos e deveres com simplicidade, com leveza e com bom humor. O vídeo de hoje vai dar início a um novo quadro aqui no canal e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Por quê? Porque a gente ainda não tem um nome definitivo para ele. A gente pensou em alguma coisa no tipo direito na mídia ou mesmo comentando direito, porque a ideia desse quadro vai ser pegar notícias que envolvam um tema jurídico e explicá-las para vocês, para que vocês possam ter noção do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, no ambiente do judiciário, principalmente, e também como isso afeta a sua vida, como isso pode afetar a sua vida. Eu vou precisar muito da sua ajuda, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários qual nome você prefere, se você prefere a opção 1, que é direito na mídia, ou a opção 2, que é comentando direito. Outra coisa que eu queria falar é que esse é um canal colaborativo, então a gente precisa muito da ajuda de vocês para dar continuidade nesse projeto, para a gente de fato conseguir selecionar quais são os assuntos que possam te interessar, porque muitas vezes eu tenho uma visão que aquilo é importante, só que na verdade não é. Quem vai me dizer se é importante, se é relevante ou não, são vocês. Então fala para mim do que vocês querem saber, manda para mim, se for o caso, as notícias que vocês têm visto e que levantou alguma dúvida, se vocês acharem interessante. Você pode deixar essa informação aqui na mensagem desse vídeo, nos comentários desse vídeo, ou me mandar, que eu acho que é mais fácil, um direct aqui no nosso Instagram. A gente recebe muita coisa por lá, inclusive sugestão de temas, e pelo menos os 4 ou 5 últimos vídeos aqui do canal a gente recebeu sugestão aqui. Então, se você quiser, manda uma mensagem pra gente, seja no direct ou enfim, em algum comentário lá, que a gente vai estar produzindo alguma coisa que seja do seu interesse. Eu queria propor para a gente fazer esse quadro a seguinte metodologia. Eu vou pegar a notícia, eu vou ler a notícia para vocês e para isso eu vou compartilhar a tela do meu computador e a gente vai comentando dos fatos que estão sendo ali narrados. E obviamente eu também vou dar um pouquinho da minha visão prática do assunto e como eu enxergo isso refletindo na sua vida. Beleza? Vamos lá? A notícia de hoje é uma decisão do STJ que saiu no dia 11/5 agora, sobre uma falha no reconhecimento fotográfico e o caso de uma pessoa que acabou respondendo 62 processos com esse mesmo fundamento. Não tinha nenhuma outra prova que não o reconhecimento fotográfico. Esse tema ele é muito comum e muito recorrente. Quando tem crime de roubo, dificilmente a pessoa é presa em flagrante. Isso pode acontecer, mas normalmente isso não acontece. Posteriormente, a pessoa vai na delegacia, faz o registro, começa uma investigação e aí acontece o fatídico reconhecimento por foto. Mas calma, que eu vou explicar isso mais pra frente quando eu for falar da questão da investigação no Brasil. Vamos focar na leitura da notícia pra gente fazer os nossos comentários no final. E aí eu já vou pedir desculpa pra vocês, porque vocês vão perceber que eu leio muita coisa errada e depois eu volto. É porque eu tenho dislexia, então a leitura é um desafio pra mim. Eu tô tentando trabalhar, tem aqui uns livros que eu tô lendo pra poder trabalhar isso em mim, tentar de alguma forma melhorar, mas não é algo fácil. Então, vamos continuar. STJ vê falha grave em reconhecimento fotográfico e manda soltar porteiro acusado em 62 processos. Aqui já chama um pouco a nossa atenção porque dificilmente uma pessoa é pega em 62 processos. Aqui é o indicativo de que alguma coisa aconteceu de errado, mas a gente vai entender isso melhor conforme a gente for lendo a notícia. No primeiro comparecimento, a delegacia, a vítima descreve o suspeito de roubo como um jovem pardo, de cavanhaque e magro. Cerca de 15 dias depois, ao participar do reconhecimento fotográfico de um suspeito, a vítima afirma que o criminoso era magro, negro e aparentando ter 1,75 m de altura.
Então o que a gente tem aqui, gente? A gente tem duas declarações diferentes, em momentos diferentes. A primeira declaração foi dada logo depois do crime, a segunda declaração 15 dias depois. Obviamente que talvez isso não possa parecer tão diferente para vocês, mas quando a gente está do lado de cá, na defesa, ou mesmo sendo acusado, cada informação é relevante. E para a investigação também. A expectativa é que quando você chega na delegacia num primeiro momento, você já consegue falar tudo porque a memória está fresca na sua mente. Quando isso acontece tempos depois, aí você começa a ver aquele reconhecimento, na verdade aquela declaração, né, com uma certa reserva. Apesar das inconsistências nas declarações, o processo tem seguimento e a Justiça do Rio de Janeiro condena o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, homem preto da periferia, com base apenas no reconhecimento fotográfico. Por que ele fala aqui da questão do homem preto de periferia, né, gente? Porque, infelizmente, um processo criminal ele funciona diferente para quem é branco e tem condições financeiras da pessoa que tem um estereótipo, né, de uma pessoa mais humilde. E por que isso acontece? Eu não vou falar aqui que o policial é racista, né, que o juiz é racista, que o promotor é racista. A questão não é essa. A questão é que existe um estereótipo e, às vezes, injustiças são praticadas por conta de um estereótipo, por conta de um preconceito. Caminhando, a situação do porteiro, de acordo com a defesa, é a mesma em outros 61 processos criminais, investigado e condenado com amparo apenas em uma foto apresentada pelas vítimas. Na verdade, aqui não é apresentada pelas vítimas, né? É uma foto apresentada às vítimas. Expressões como erro judiciário gravíssimo e ilegalidade gritante foram ditas pelos ministros da terceira sessão do STJ, agora dia 10, ao analisar a situação do porteiro e absolvê-lo da acusação de roubo em um dos processos. Chegou ao STJ um processo, mas aquela situação daquele processo é possível que esteja se repetindo também nos outros 61. Como que chegou para ele, para o STJ, foi apenas aquele processo, ele só pode dar a decisão absolvendo naquele processo. E vamos lá. O colegiado determinou que ele fosse solto imediatamente, ainda que haja decreto de prisão preventiva ou condenação já transitado em julgado nas demais ações penais. Normalmente, como funciona? O tribunal ou a Corte Superior, né, STJ, STF, ele analisa um habeas corpus e fala, beleza, nesse processo que chegou aqui no STJ, eu vou dar a liberdade para ele. Agora, se em outro processo houver uma ordem de prisão, ou mesmo ele estiver cumprindo a pena, aí é um outro processo. Esse alvará, ele vai ficar prejudicado. 2 ordens de prisão, uma ordem cai por conta... Uma ordem cai por conta do HC, mas ainda vai existir uma outra ordem mantendo a pessoa presa. Nesse caso, o fato dos ministros indicarem que ele vai ser solto imediatamente, independente se existir um outro decreto prisional, ou, olha só, ou mesmo houver uma condenação já transitada em julgado, significa que eles imaginam que tem uma coisa muito absurda nesse caso. Se não houvesse essa suspeita, eles não iam fazer essa determinação. Em todos esses processos, estejam em tramitação ou fase de execução da sentença condenatória, que é quando a pessoa já está na VEP, né, cumprindo a pena, a seção determinou que o juiz ou tribunal avalie se a situação tratada nos autos é a mesma examinada pelo STJ no caso que levou à absolvição. O colegiado também ordenou que a decisão fosse comunicada à Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E isso aí são 2 informações bem relevantes. Primeiro, porque o fato de ele não poder julgar as outras 61 ações, porque elas não chegaram no STJ, não significa que ele não possa pedir para o juiz lá de baixo dar uma olhadinha nesse caso. O colegiado também determinou a comunicação com a Corregedoria da Polícia Civil. Meus amigos, isso aqui é muito importante, porque isso significa que os ministros do STJ, foi mais de uma pessoa que chegou a essa conclusão, verificou que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí, mais pra frente, quando eu for falar um pouquinho do procedimento de investigação, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos para a próxima parte da notícia, que é essa aqui, ó. Fotos do porteiro foram colocadas no mural de suspeitos da delegacia.
Procedimento muito comum aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Acredito também em outros estados também seja assim. Se é assim no seu estado e você sabe, comenta aí que vai ser legal saber. De acordo com os autos, o porteiro não tinha antecedentes criminais até que as suas fotos foram retiradas de uma rede social e colocadas, incluídas, no mural do suspeito da delegacia de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio de Janeiro, Belford Roxo é um município muito violento. A gente sabe, né, que o Rio de Janeiro não tá fácil para ninguém, mas aqui tem locais que são mais tranquilos e outros que são mais barra pesada. Belford Roxo é um caso desses onde a estatística de números de processos de feitos criminais é muito alta. O que significa isso? Que vai muita gente na delegacia fazer comunicação de crimes. E não só isso, que como consequência disso, o Ministério Público ele tem muita denúncia para fazer, muita acusação para fazer. Além disso, o juiz tem muito processo para julgar. Então isso é relevante para você considerar nesse caso. Outro ponto, a pessoa é primária, ou seja, no portal de segurança da polícia não aparece nada de que ela tenha respondido a um outro crime, mas mesmo assim a foto dela é colocada no mural. O problema disso é que muitas vezes, eu não estou falando que você vai fazer isso, mas tem gente que se sente na obrigação de reconhecer as pessoas, ou mesmo memórias que são criadas. Às vezes você tá passando por um local, aí viu uma foto de uma pessoa, aí depois bate aquele déjà vu, que já... déjà vu, não sei, que já conhece aquela pessoa, e na verdade não, na verdade foi uma memória criada em você. Já tem vários estudos sobre isso, eu vou deixar passando aqui na tela algum artigo científico falando sobre isso para vocês verem, na realidade, na praxis, né? Isso é muito comum. Vamos lá! A partir daí, com base nessas imagens, as vítimas passaram a apontá-lo como autor do crime de roubo, sem que houvesse na fase policial ou em juízo a realização de diligências ou juntadas outras provas que confirmassem a suspeita. O que é isso aqui, meus amigos? Diligências é o policial ou a pedido do juiz, numa fase judicial, né? Fazer investigação, ver testemunhas, olhar para ver se tem câmera, ver se tem alguma informação triangulando sinal de celular, quebra de sigilo telefônico, telemático, enfim. Não foi feito nada, só o que foi feito foi o bendito, né, ou maldito, enfim, reconhecimento fotográfico na delegacia, que possivelmente foi confirmado em juízo depois, mas eu vou explicar depois também por quê. Por conta das acusações, Paulo está preso desde 2020. Paulo está preso desde 2020. Pois é, pessoal, agora imagina você que está aí do outro lado da câmera. Eu acho que você deve ter conta para pagar. Tem um trabalho, obviamente, mas tem uma namorada, uma vida, compromissos. Agora, imagina você ficar preso por 3 anos. Você tem carro financiado? Perdeu. Você tem casa financiada? Perdeu. Você tem namorada? Namorado? É possível que não tenha mais. As pessoas na sua rua vão achar que você é o quê? Bandido? Possivelmente. Então, olha a responsabilidade que uma vítima tem quando vai fazer um reconhecimento, que um policial tem ao fazer um reconhecimento de qualquer jeito, e olha a responsabilidade que um juiz tem ao decretar a prisão de uma pessoa por 3 fucking anos apenas com base no reconhecimento fotográfico. E aí? Seguimos. No caso analisado pelo STJ, o porteiro foi condenado a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. É aquele regime que você não sai pra nada, com um depósito humano, sem ter oportunidade de nada, porque em que pese, né, a gente pensar que o sistema prisional deveria ser um local de ressocialização, porque uma hora essa pessoa vai sair de lá, uma hora ela vai sair de lá. Não é. Você fica um depósito humano sem ter o que fazer. Quando você está no semiaberto, às vezes você consegue sair para trabalhar, sair para estudar, visitar sua família, mas no fechado não. No fechado você fica lá mofando. Essa é a realidade. Vai ter gente que vai falar que isso é bem feito, que tem que ser assim, mas, enfim, cada um com a sua verdade. Eu não acho que alguém que fique lá no depósito, especialmente injustamente, né, nesse tipo de tortura moderna, sai de lá uma pessoa melhor, dificilmente. Muito pelo contrário, é possível que, por conta da raiva, né, que seja desenvolvida, se torne até uma pessoa muito pior do que quando entrou. Mas vamos lá, vamos caminhar. Segundo a relatora do habeas corpus, ministra Laurita Vaz, é incontroverso que nos autos a descrição inicialmente apresentada pela vítima, pelo suspeito do crime, pardo, jovem, cavanhaque, magro, já seria genérica, incapaz de particularizar uma pessoa sem outros elementos físicos, como cor dos olhos e estatura. Eu sei que deve ser muito difícil, se você sofreu crime violento, ouvir uma notícia dessa e achar
que, poxa, a gente está viajando e tal. Mas não é, pessoal, não é, isso é algo sério. Você que está aí do outro lado, você conhece alguém assim? Tem alguém na sua família que é assim? Jovem, pardo, com cavanhaque e magro, você conhece alguém assim? É diferente se a pessoa tem uma tatuagem, tem um dente de ouro, uma tatuagem de dragão no braço. É diferente, isso aqui é muito genérico. Isso aqui é algo impossível de se fazer algum tipo de indicação de responsabilidade por um crime com base nisso aqui. Sigamos. Deve ser levado em consideração o processo natural de esquecimento e a possibilidade, de falsas memórias da vítima, circunstância em que exige maior cuidado na valoração da prova, especialmente quando há contradição nos depoimentos. Em tais casos, se não há outras fontes de provas autônomas e independentes, é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima do indúbio pro réu, que é que, na dúvida, beneficia o réu. Tendo em vista que o ônus de provar a imputação, de provar a acusação, de forma isenta de dúvida razoável, recai sobre a acusação. Leia-se, Ministério Público. Não existe como você ter certeza com base numa foto apresentada na delegacia e o reconhecimento em juízo da foto que foi apresentada, porque esse é um ponto importante. Muitas vezes, o reconhecimento que é feito em juízo, a pessoa reconhece essa pessoa como sendo, como praticou aquele crime? Sim, reconheço. Mas reconhece, a memória da pessoa não é o do momento do crime. Ela não lembra do momento do crime, pensa no rosto da pessoa e reconhece. Não. Na verdade, o que ela lembra é daquela foto que foi apresentada na delegacia. E aí, quando a gente fala em falsas memórias, e aí eu já postei os textos, para vocês, é que por alguma questão neurológica, que eu não vou saber explicar, de neurociência, a pessoa transporta aquela imagem daquela foto da delegacia para o momento do crime. Quando fecha o olho e lembra do momento do crime, ela lembra talvez do rosto daquela pessoa, mas não porque de fato ela lembra daquela pessoa do momento do crime. Complicado, né? Voltemos. Laurita Vaz ainda ressaltou que, de acordo com o Instituto de Defesa, em todos os mais de 60 processos contra Paulo, o reconhecimento foi realizado apenas com base em fotografias, sem que tenha havido a identificação do acusado de forma presencial na fase investigativa. Eu vou explicar melhor mais pra frente, mas eu já vou adiantar que a investigação é muito mal feita no Brasil. Eu não sei como funciona nos outros estados, eu tenho amigo que é delegado de outro estado, forte abraço, Alex, mas no Rio de Janeiro, a investigação, quando não é uma operação policial grande para pegar pessoal de Bitcoin, para pegar crimes de colarinho branco, quando é o crime do arroz com feijão, é uma porcaria. Se for estelionato, então... E olha só que interessante, para fechar, a notícia. Para ministros, caso indica racismo e revela problemas do sistema penal. Ao acompanhar a relatora, o ministro Sebastião Reis Júnior classificou o caso como um exemplo de ilegalidade gritante do sistema de persecução penal brasileiro. O ministro lembrou que a análise da conformidade do reconhecimento fotográfico tem sido rotineiramente negligenciada no processo criminal. Ele apontou a necessidade do Ministério Público avaliar de forma efetiva se as provas contidas nos autos são suficientes para embasar a condenação. E aí, assim, é uma parte muito importante que o Sebastião Reis fala, que eu vou abrir aspas para ele, tá bom? Não há como ignorar a existência de racismo também nas investigações criminais, mesmo que a discriminação não se manifeste de maneira clara. Olha aspas. O preto pobre é o principal alvo da investigação policial, destacou o magistrado ao lembrar que, nas abordagens policiais, cotidianamente, há diferenças de tratamento em relação às pessoas da periferia e moradores das regiões mais ricas. E aí vem para fechar a manifestação do Schetti. O Rogério Schetti, pessoal, é um dos melhores ministros do STJ na matéria criminal. Ele é uma pessoa que vem do Ministério Público, ele tem alguns raciocínios que são extremamente lógicos e razoáveis. E é até engraçado quando ele fala, e ele fala assim, meu Deus do céu, será que ninguém viu isso? Porque esse processo passou por um juiz, passou por desembargadores, no Tribunal de Justiça do Estado, e teve que chegar no STJ
para falar que, poxa, se roubou 5 jujubas na loja americana, não precisa ter processo criminal. Então, assim, ele fala coisas óbvias, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Olha só o que o homem disse. De acordo com o ministro Rogério Schetti, a situação do processo é absolutamente vergonhosa. Olha a potência dessas aspas. E revela o desprezo pelo ser humano. Isso aqui, gente, meu Deus, é muito forte. Quando a gente que está na defesa fala uma coisa dessa, vão falar que a gente está ganhando dinheiro para isso, ou porque o nosso trabalho é esse, tá sempre querendo passar a mão na cabeça de bandido. Meus amigos, são seres humanos. Ah, mas ser humano que faz maldade não merece viver. Tá, é a sua forma de pensar. Mas vamos imaginar, hipótese numa situação hipotética que quase nunca acontece, do julgamento tá errado. Do cara ser de fato inocente e está sendo submetido a uma tortura moderna por conta de um preconceito. Por conta de você achar, muitas vezes, que a pessoa que é bandido precisa morrer. Imagina se fosse você. Imagina se fosse alguém da sua família. Imagina se fosse alguém que você gosta. Voltando pro homem. E revela o desprezo pelo ser humano em uma ação conduzida a partir de reconhecimento fotográfico feito em total desacordo com as formalidades previstas na lei. A mim, particularmente, me envergonha por ser integrante desse sistema de justiça. Um sistema de moer gente, uma roda viva de crueldades. Nenhum de nós pode avaliar o que representa 3 anos dentro de uma célula fétida, insalubre e apinhada de gente, como é a situação desse rapaz. É isso, é isso. O cara falou tudo. Esse é o cara. Esse é o cara. Então, pessoal, vamos voltar agora para minha análise, mas primeiro eu queria me apresentar, né? Quem sou eu? Quem é esse cara maluco que chegou aqui sem terno, sem gravata, não tem DR na frente, não tá escrito doutor, não tá escrito advogado, não tá falando nada, já falar sobre direito? Quem é você para falar sobre direito? Pessoal, muito prazer. Eu sou Rodrigo Lima, eu sou advogado, eu sou especialista em advocacia criminal e mestrando em direito público. Eu também estou na Defensoria Pública, eu sou concursado, né? Eu sou analista processual na Defensoria Pública em uma vara criminal que trabalha basicamente com a vara criminal, tribunal do júri, juizado especial criminal, violência doméstica. Então eu entendo um pouquinho do que eu estou falando na prática. E como é que funciona na prática, né? O problema começa na delegacia, pessoal. Sabe por quê? A investigação criminal no Brasil, ela é muito mal feita. Quando ela é bem feita? Ela é bem feita quando o delegado ou a equipe do delegado pode ter algum tipo de benefício com aquela investigação. E eu não estou falando de benefício financeiro, não. Eu estou falando de projeção. Nada agrada mais uma pessoa do que um carinho no ego, né? Não é isso? Nada agrada mais uma pessoa. E o que isso tem a ver? Nem todos os casos têm todo o empenho da equipe policial. Infelizmente, isso não deveria ser uma realidade, todo mundo deveria ser investigado da melhor maneira possível, mas se o recurso é pouco, eles têm que fazer uma gestão desse recurso. E como é que eles fazem essa gestão? Obviamente, selecionando os casos que vão investigar. Então, se o caso envolve um grande empresário, um artista, né, ou algum político, essa equipe policial ela vai se empenhar. Ela vai se empenhar bastante nessa investigação. Ela vai colocar agente infiltrado, vai fazer campana, vai fazer interceptação telefônica, telemática, vai fazer o diabo a 4 para conseguir reunir os elementos necessários para fazer uma boa investigação, um bom relatório e botar na mão do Ministério Público para ele poder fazer a acusação. E aí é interessante, porque muitas vezes o Ministério Público, que é o fiscal do delegado, né, na verdade não é que o promotor seja mais que o delegado. Não é isso, gente, isso é uma visão totalmente errada. Na verdade, o promotor, como ele vai pegar o trabalho do delegado para poder montar uma acusação, ele fala: delegado, eu não consigo montar uma acusação com isso que você investigou. Eu preciso que você me diga, pelo menos, qual é o nome da pessoa suspeitas de praticar esse crime. E aí, o delegado ele vai fazer aquilo que o Ministério Público solicitou, mas não porque foi uma ordem, mas porque foi uma condição para que esse cara aqui, o promotor, ele possa fazer uma acusação da melhor maneira possível. E esse é o sistema de persecução penal pré-processual. O delegado de polícia ele vai tomar conhecimento que um crime aconteceu e vai utilizar todos os meios disponíveis para poder identificar duas coisas. Primeiro, ter certeza que um crime aconteceu. E segundo, ter alguma
noção, né, um indício de quem praticou esse crime. A gente chama isso, como eu já falei em vários outros vídeos para vocês, de autoria e materialidade. O Ministério Público, por sua vez, por estar nesse segundo estágio da persecução penal, que é o estágio da acusação, vai transformar isso num processo, ele tem a obrigação de olhar para essa investigação e falar o seguinte: eu tenho justa causa aqui, justa causa penal aqui. O que é justa causa penal? É isso, é a autoria e materialidade. Eu tenho certeza que um crime aconteceu e eu tenho indícios de quem praticou esse crime? Tenho provas, tenho depoimentos. Beleza, então eu vou fazer uma coisa chamada denúncia, eu vou acusar o sujeito. E aí com aquela denúncia, dependendo da periculosidade, né, do caso concreto, ele pode pedir a prisão. E, infelizmente, a prisão, que era a última coisa a acontecer num processo criminal, passou a ser a primeira coisa que acontece. Em investigações de crimes violentos, eu estou falando de roubo, eu estou falando de homicídio, normalmente a pessoa responde esse processo preso, porque o Ministério Público sempre lá usa a justificativa dele para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal. Enfim, quando você quer alguma coisa, você encontra fundamento, né, argumento para poder defender esse seu ponto de vista, né? E é o que acontece. O que eu acho importante vocês saberem? Em alguns crimes é muito difícil a pessoa ser presa em flagrante, como eu falei pra vocês. A pessoa vai na delegacia, a vítima, fazer o relatório do que aconteceu, o relato do que aconteceu, e o policial que está responsável por aquela investigação, ele vai poder selecionar um perfil de suspeito para aquele caso. Ele sabe, né, de acordo com as investigações, que existe uma quadrilha que assalta naquele local, então alguns dos integrantes dessa quadrilha já foram identificados, então ele vai reunir mais ou menos o perfil para poder chegar numa possível autoria, só que esse reconhecimento é a última coisa que ele faz. Então, poxa, então eu acho que foi o bonde do Limão, acho que foi o bonde do Limão, eu acho que foi o Rodrigo, pelo que ela falou ali da característica, deve ter sido o Rodrigo. Então, se o Rodrigo tiver alguma passagem, né, na delegacia, for criminalmente identificado, ele vai pegar essa foto do Rodrigo, vai selecionar outras pessoas bem parecidas com o Rodrigo, e vai falar assim: foi algum desses? Aí olha a pergunta. A pergunta não é qual desses te roubou. A pergunta é: você reconhece em alguma dessas fotos alguém que participou desse crime? Porque quando você fala qual desses foi, parece que você está induzindo a resposta da vítima. Você está induzindo que foi alguma daquelas pessoas ali que praticou o crime. Quando a gente está aqui falando de um caso de um homem que foi acusado 62 vezes, ignorando totalmente os direitos dele e os princípios que devem nortear um julgamento, quando os próprios julgadores aqui, os ministros, eles falam que o Ministério Público também deveria ter observado isso quando foi entrar com a ação, é disso que ele está falando. Você, como fiscal, como Ministério Público, você não é só a pessoa que está ali acusando, você também é o fiscal da lei. Você tem que verificar se direitos e garantias estão sendo respeitados. Não é uma busca por uma condenação de forma desenfreada. Só que a realidade é que quando chegar no dia do julgamento, você vai ter uma testemunha que foi induzida a pensar de uma certa forma para fazer um reconhecimento, e isso vai ser validado pelo Poder Judiciário. A pessoa vai ser condenada na primeira instância, é bem possível que ela seja condenada na segunda instância e que talvez você tenha uma reavaliação dessa condenação no STJ. Essa notícia é importante para vocês terem em mente o seguinte: primeiro, não é porque uma pessoa foi acusada de ter praticado um crime que, de fato, ela praticou esse crime. Às vezes, essa acusação ela pode vir eivada de algum preconceito, enviesada pelo preconceito. Você tem que ter essa sabedoria, você tem que ter essa maturidade. A maturidade de enxergar as coisas não como você acha que elas são, mas como elas de fato são. Direitos são conquistas, e conquistas de todos nós. Não é porque uma situação vai estar beneficiando alguém que você acha que deveria ser condenado que aquilo está errado. Não necessariamente. Por falar nisso, e esse caso me fez lembrar de um livro que eu li na faculdade ainda, que é esse aqui, ó. É O Processo, do Franz Kafka. Esse livro, ele é muito interessante porque é uma história que foi inventada por esse autor para colocar uma situação tão absurda que você acha que não pode acontecer no mundo real. Em resumo, é a história do Joseph K.
que é esse cara aqui. É o José. O José se vê do dia pra noite envolvido num julgamento onde ele tá sendo acusado de ter praticado um crime, só que ninguém fala pra ele que crime é esse. E aí ele não consegue se defender. Mas mesmo assim, as fases, os procedimentos do julgamento vão passando um depois do outro, sem que ele sequer tenha a capacidade de entender o que está acontecendo. E esse livro é muito importante porque tem uma mensagem muito poderosa, que é assim, que o processo judicial, o processo criminal especialmente, pode ser catastrófico na vida de uma pessoa. Tentar encontrar a justiça não é só você seguir procedimentos burocráticos. Você tem que basear o procedimento, o processo judicial, na empatia e no entendimento das necessidades humanas. Você precisa entender que ali existe uma pessoa que tem uma vida e que as suas decisões, seja como um investigador, seja como um promotor de justiça e principalmente como um juiz, da responsabilidade que você tem ao determinar a prisão de uma pessoa. Acusá-la de um crime já é algo bem ruim, mas você determinar a prisão de uma pessoa, e é por isso que eu volto à fala do ministro Schettino, porque é um sistema de moer gente, é uma roda viva de crueldades. Eu sei que eu não tô falando que tem que ser uma corrente abolicionista, de que não tem que ter pena, de que não tem que ter punição. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a punição é algo sério. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai aplicar a punição para alguém. E a punição, ela tem que chegar depois do julgamento. Uma punição não pode acontecer antes do julgamento. E hoje em dia o que tem é isso. É uma pessoa que já é denunciada, não é uma prisão em flagrante, a pessoa já é denunciada com pedido de prisão pelo Ministério Público. Então a pessoa fica aguardando o processo todo preso para ao final, às vezes, ser absolvido. E o que você faz? Essa pessoa que ficou 3 anos preso preventivamente, você acha que vai ter algum tipo de indenização? Não vai. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um bate-papo, foi descontraído, foi sem roteiro. Eu peguei, li uma notícia para vocês e fui comentando com aqueles pontos que eu achava que era mais importante. Obviamente que eu não esgotei o tema do reconhecimento pessoal, não é essa a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é te mostrar como algumas coisas estão erradas, sabe? E não é porque você teve uma sentença de primeiro grau condenando, você teve um tribunal confirmando, que aquilo foi justo. Isso não é justiça. Justiça é você, de fato, poder ser enxergado como pessoa e ter seu direito respeitado. Enfim, eu queria agradecer vocês terem ficado comigo até o final. Foi meio que uma análise de notícia mais um desabafo, mas tá valendo, é um formato diferente. Eu queria muito saber se vocês gostaram desse tipo de formato, se vocês têm alguma sugestão para outros assuntos. Se você tiver, vou reforçar, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, notícia, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou aqui, ó, no nosso Instagram, manda pra gente uma mensagem lá, um direct, a gente responde tudo, a gente responde aqui os comentários, a gente responde as mensagens do direct. E também vou te convidar, se você se interessa por esse tipo de assunto, trabalhado dessa forma, de uma forma mais direta, uma resenha entre amigos, para se inscrever aqui no canal e também para conferir algum dos nossos vídeos que a gente já produziu. A gente ainda está tentando encontrar um formato que seja do nosso agrado, que seja de fato uma representação da nossa personalidade, mas eu vou te convidar para dar uma olhadinha nesses dois aqui, ó, nesse, e também não se esquecer de, ó, se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado, um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!